Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e o Wilden Vieira da Silva. Presidente, gostaria de justificar a ausência do vereador Maria Hermínio. Ele está numa reunião e ele falou que, se for possível, ele ainda chega a tempo. Justificado. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à segunda sessão ordinária do segundo período da Câmara Municipal de Piraí, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem de número 24 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres edis. Através da presente mensagem, submeto à apreciação de Vossa Excelência e seus dignos pares, todos os integrantes desse egrégio Poder Legislativo Municipal, o projeto de lei complementar, que tem como escopo alterar o Código Tributário Municipal, no que se refere ao Conselho Municipal dos Contribuintes. O Conselho funciona como segunda instância para recursos de todas as decisões da autoridade fiscal de primeira instância. É requisito necessário a legitimidade e transparência das decisões que afetam a esfera individual dos contribuintes municipais. Nessa mesma direção, no sentido de privilegiar a transparência do órgão que conta com representantes da sociedade civil, uma das alterações permite a eleição do presidente do Conselho, podendo ser eleito tanto representante da administração pública, como um dos representantes das entidades civis, representadas como Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Associação Comercial de Piraí, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Piraí. Assim, seguindo as premissas do governo, ampliamos o espaço democrático. Outra alteração feita garante a racionalidade dos trabalhos na distribuição dos recursos, garantindo-se o mesmo relator em assuntos anexos e afins, e excluindo o sorteio seguinte, o relator anteriormente sorteado. As disposições propostas dirigem-se a melhorar o funcionamento do Conselho, dentro do conceito do atual governo, de cada vez mais transparência, legitimidade e participação popular na administração pública. Vale destacar que todas as alterações aqui propostas foram discutidas pelas entidades que compõem o referido Conselho e aprovada pelos seus membros. A atuação dessa acolhenda Casa de Leis é indispensável para a aprovação do projeto, nos moldes propostos, e temos certeza que tal medida comprovará que, agindo com parcerias, ofertaremos um futuro melhor aos nossos munícipes. Sem mais para o momento, externo protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2015. Altera o funcionamento do Conselho Municipal dos Contribuintes no Código Tributário Municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí, artigo 1º. Os artigos 283, 290 e 293 da Lei Complementar número 3, de 14 de dezembro de 1999, Código Tributário do Município de Piraí, passam a viger com as seguintes redações. Artigo 283. Os membros titulares do Conselho Municipal de Contribuintes e seus suplentes serão nomeados pelo prefeito municipal, com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos. O presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por votação do colegiado de forma alternada, devendo a presidência a cada eleição, ora ser exercida pela Fazenda Pública, ora exercida pelos representantes dos contribuintes. Eleita a presidência, na forma do parágrafo anterior, a vice-presidência será exercida pelo membro suplente do respectivo membro titular.
Artigo 290. Os processos serão distribuídos aos membros do Conselho mediante sorteio, garantida a igualdade numérica na distribuição, exceto nos casos em que os recursos versarem sobre assuntos conexos e afins. De forma a garantir a igualdade na distribuição dos recursos interpostos, sempre que possível deverá ocorrer a exclusão do último relator no sorteio posterior. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e revogue-se as disposições em contrário. Leitura do parecer. Processo número 653 de 2015, projeto de decreto legislativo número 2 de 2015. Relatores, vereadores Maria Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento reunidas, veio o projeto de decreto legislativo número 2 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador João Roberto Ladeira da Costa, que visa conceder título de cidadão honorária piraiense à ilustríssima senhora Maria Silene Siqueira Costa Coelho. A finalidade do projeto é a concessão de título de cidadania a uma pessoa que muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso município, pelo trabalho que prestou em benefício de todos os moradores do bairro Caiçara, em Piraí, nesse primeiro distrito. Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim ao que determina a Lei 4.320, de 17 de março de 1964. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19, inciso 22, da Lei Orgânica do município de Piraí, que autoriza privativamente a Câmara Municipal a conceder título da cidadania honorária piraiense. Quanto à sua conveniência e oportunidade, e também sobre seus aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 2 de 2015, de acordo com seu texto original. Sala das Comissões, 3 de agosto de 2015, assinam Maria Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o vereador Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 3 de agosto de 2015, assinam Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. É isso, presidente. Passaremos para a discussão e votação única da moção número 16/2015, do vereador Enderson da Silva, apresentando aplausos ao senhor Luiz Henrique Teixeira. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente, para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, o vereador Charles Torres, onde fará uso também do data show. Vamos varrer. Não sei a disposição. Escuro. Está clareando.
Não, mas vamos começar. Bom, amigos, boa noite, senhores vereadores, senhor presidente Flávio, exercício hoje, público presente, internautas que nos assistem e me ouvem. Nós temos abordado aqui nessa casa, ao longo desses últimos anos, um assunto de grande relevância para toda a nossa sociedade, que é a questão do lixo. Nós temos um código que, inclusive, nos obriga a fazer a coleta seletiva. Nós temos dentro desse código um item, né, um artigo, que nos obriga a isso. E, até hoje, não conseguimos implantar esse sistema, existem muitas dificuldades, sabemos disso. Não acredito que seja má vontade, falta de vontade. É que realmente há dificuldades e a gente precisa tentar implantar isso agora. Mas a questão é que o tema é cada vez mais atual, o tema é cada vez mais importante, e agora, nesse momento em que a gente está vivendo um problema com o nosso aterro, nós perdemos a licença do INEA, né, e precisamos resgatar isso, precisamos voltar a fazer com que a gente seja exemplo, novamente, como fomos no passado. Então, eu trouxe aqui um breve relato, eu estive visitando hoje o nosso aterro, e trouxe algumas informações que servem para ilustrar, a maioria aqui, obviamente, tem conhecimentos até técnicos sobre o assunto, mas é importante que a sociedade participe do debate, participe desse momento, que isso, com certeza, irá contribuir muito para a nossa administração. Então, o que é aterro sanitário? É um terreno preparado para receber adequadamente os resíduos sólidos, sem prejudicar o meio ambiente ou a população local. Os aterros sanitários são o destino dos resíduos sólidos em 27% das cidades brasileiras. Número bem abaixo do que o país precisa, mas que aumentou nos últimos anos, segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE. Há uma década, esse mesmo estudo apontou que apenas 17% dos municípios descartavam lixo em aterros, ou seja, em 10 anos, um crescimento de 10%. É muito pouco, é um crescimento muito pequeno. Então, a gente vem com um texto, eu vou, acho que, procurar ler daqui, que talvez ali eu não consiga acompanhar. Vamos lá. O lixo ou resíduos sólidos que produzimos em nossa casa, no nosso trabalho, em nossa escola ou em qualquer outro lugar polui o meio ambiente e agrava consideravelmente a situação dos aterros sanitários do país. Isso quando as cidades possuem um aterro sanitário, pois muitas possuem apenas um depósito a céu aberto, onde as pessoas que do lixo retiram seu sustento podem se contaminar com doenças. Nessas cidades é necessário maior controle ambiental e maior cuidado com a saúde pública. Os resíduos da atividade humana vêm se acumulando e degradando o ambiente natural, o que faz com que os recursos fiquem mais escassos e, consequentemente, mais caros. O que ocorre é que a maioria da população não se preocupa com a quantidade de material descartável que gera e continua a utilizar mais do que a reciclar. Sacos plásticos, metais, eletrônicos, que com o advento da modernidade se tornam rapidamente defasados. Madeira, vidro, além do desperdício de alimento e de muitos outros materiais que rapidamente são considerados inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Um aterro sanitário é um espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana. São provenientes de residências, indústrias, hospitais, construções e consiste em camadas alternadas de lixo e terra, que evita mau cheiro e a proliferação de animais. Um aterro segue princípios da engenharia de confinar resíduos sólidos a menor área possível e reduzi-los ao menor volume possível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão da jornada de trabalho ou em intervalos menores, se necessário. Deve ser impermeabilizado e possuir acesso restrito, ter a qualquer quantidade de lixo controlada e conhecer que tipos de resíduos estão sendo depositados. Na maioria, os aterros sanitários são construídos em locais afastados das cidades em razão do mau cheiro e da contaminação que pode ocorrer por infiltração do chorume ou percolado, líquido contendo componentes tóxicos que flui do lixo para o solo e corpos d'água. Atualmente, existem normas que regulam a implantação dos aterros e uma dessas regras é a implantação de mantas impermeabilizantes que evitam essa infiltração. É necessário também que haja a retirada desse líquido por sistemas de drenagem eficientes com posterior tratamento dos efluentes, sem que agrida o meio ambiente. Gases também são liberados e podem ser aproveitados como combustíveis, o que pode trazer benefícios financeiros. Outras maneiras ambientalmente mais viáveis são a reciclagem, a compostagem, a reutilização e a redução. Com a reciclagem, materiais que podem ser reciclados não vão para o aterro, mas para que isso seja possível, é necessário que ocorra a coleta seletiva do lixo. Eis a questão.
ou seja, a separação dos diferentes componentes que utilizamos. Com a reciclagem, os materiais são transformados em matéria-prima para a produção de um novo produto, reduzindo assim a utilização das fontes naturais. Um exemplo é a reciclagem de latinhas de alumínio. Reutilizar significa usar de novo, dando ou não uma nova função para o objeto considerado sem utilidade. Como quando alguém transforma a embalagem de leite longa-vida em caixa para presente. Para evitar o desperdício de alimentos, muitas pessoas criam galinhas a fim de aproveitar tanto os ovos como os restos alimentares humanos. Já a compostagem é um conjunto de técnicas. O homem utiliza a compostagem para controlar o processo biológico dos micro-organismos ao transformar a matéria orgânica em um material chamado composto, semelhante ao solo, utilizado como adubo por ser rico em nutrientes, minerais e humus. Esse processo aumenta a presença de fungicidas naturais e a retenção de água pelo solo. Outro interessante modo de reduzir a quantidade de lixo produzido é o consumo consciente, ou seja, comprar aquilo que realmente irá utilizar, sem exageros, para que não ocorram desperdícios. A gente tem aqui, após esse texto, que é um texto explicativo, didático, muito simples, mas bastante objetivo. Nós temos aqui uma demonstração, um quadro, onde a gente apresenta ali um modelo de aterro sanitário. Talvez seja esse um dos modelos, aqui aparentemente simples, mas muito eficiente, segundo os profissionais da área. Como tratar os resíduos? Nós temos ali o processo de incineração, reciclagem, compostagem e o aterro sanitário. Ou seja, nós temos hoje a necessidade de aplicar, de adotar a questão da coleta seletiva para que nós possamos efetivamente estar realizando esse trabalho. Isso virá de encontro com uma necessidade que nós temos. Não é uma necessidade de Piraí, é uma necessidade do mundo. Nós precisamos nos adequar a isso, precisamos atentar, entender que se o processo não for deflagrado, se nós não tomarmos essa iniciativa, dentro de muito pouco tempo nós não teremos mais condições de estar colocando o nosso lixo na cidade. Já existem alguns locais, algumas usinas, que estão recebendo lixo de outras cidades, que fizeram esse trabalho, né, que conseguiram implantar esse sistema e conseguem ter um resultado positivo. É o que nós precisamos buscar. Ali, em seguida, a gente tem um tempo de decomposição dos resíduos, que é uma coisa também interessante. O papel de 3 meses a vários anos, dependendo do papel. O nylon, mais de 30 anos. O plástico, mais de 100 anos. O metal, mais de 1000 anos. Olha que loucura. A borracha, indeterminada. Vidro, 1 milhão de anos. É muito tempo, né? Madeira, 13, chiclete, 5, enfim. Mas, realmente, a questão do metal e da borracha é muito tempo. Em seguida, a gente tem aqui algumas fotos que mostram o nosso aterro quando ele se iniciou, nosso aterro sanitário. Essa área, especificamente, que se encontra com uma lona, é uma área onde se depositava o lixo hospitalar. Ele era separado, né, para que houvesse depois o descarte dele de forma devida. E ali mostra, então, já uma máquina em operação, a área preparada, a parte que é o tratamento de chorume, a lagoa que foi feita justamente para dar uma finalização a esse tratamento. Mais abaixo um pouquinho você vê ali a distribuição de alguns produtos que são arrecadados, no caso pneus, produtos que eram recebidos no lixão, separados e recebiam um outro destino, provavelmente reciclagem, né? Algumas empresas trabalham com a reciclagem e eles então deveriam ter esse fim. E aí essa foto mostra um aterro sendo preparado, né? A escavação, a forração, com a lona, com o equipamento necessário para poder evitar a contaminação do solo. Subindo, Getúlio. E ali, da mesma forma, isso é um aterro, né, que eu utilizei como exemplo, onde se mostra todo o trabalho de montagem dele, né, de preparação dele. Ali ele já em ação, né, um caminhão já descarregando, ele já recebendo lixo, ou seja, já iniciando ali o seu processo, e iniciando ali também o seu limite de vida útil. E aí, da mesma forma, mostrando como se funciona essa distribuição desses materiais no campo. Subindo, Getúlio. Hoje eu estive visitando lá o nosso aterro e encontrei esse quadro, né? Os pneus não estavam tão organizados como no passado, a máquina está quebrada, a máquina não está operando, ela ficou meses parada, aguardando a manutenção. Isso foi um erro gravíssimo por parte da nossa administração, não poderíamos nunca ficar com esse equipamento parado. Ele não é um equipamento 100% adequado, segundo informações que eu recebi também. Hoje a sua esteira está 100% comprometida,
E, enfim, a manutenção dele hoje é muito mais cara do que teria sido se tivesse sido feita há 6 meses atrás. Mas isso é uma outra situação. E outra coisa, um equipamento apenas também não atende a demanda. Não atende a nossa demanda. Nós precisaríamos de mais um equipamento lá, porque quebrou. Se a gente tiver dificuldade de conseguir uma peça, às vezes trata-se de uma máquina importada, um equipamento importado. Até você receber, existem essas dificuldades. Então, ou legalmente, a gente sabe como é a administração pública, você tem que licitar, às vezes tem que... leva um prazo, um tempo. Então, nós não podemos trabalhar só com equipamento. Haja vista também a grande demanda. Segue, Getúlio. Essa é a situação do nosso lixão hoje. Aterro sanitário, que hoje dá para chamar de lixão, não dá para chamar de aterro. Não está havendo a compactação da forma que deveria. Já sabemos o porquê, a máquina está lá quebrada, parada. Pode subir, Getúlio, porque aí nós encerramos com reciclar, é preciso. Então, amigos, fica aqui uma mensagem. A mensagem é nos unirmos, buscarmos uma solução juntos, junto ao Executivo, tentarmos fazer com que o depósito, o aterro sanitário, volte a funcionar como funcionava. Nós tínhamos ainda 5 anos, né, de aterro, de licença, e, infelizmente, tivemos a licença cancelada por parte do INEA, que é o órgão fiscalizador, e, dessa forma, estamos com o nosso processo de coleta comprometido. Obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente. Demais membros da mesa, Vossa Excelência, os companheiros vereadores, por presente. Nós, piraienses, fomos pioneiros na elaboração do aterro sanitário. O aterro, quando ele sai, foi uma condição que o Instituto Estadual do Ambiente colocou para o município, tem umas condicionantes para manter a licença de operação, a LO, que é dada por um órgão técnico, e tivemos aqui uma assessoria maravilhosa, que foi um consultor da UERJ do Rio de Janeiro. Ele tem uma experiência muito grande nessa parte de aterro, e começamos lá a operação do aterro. Eu trabalhei na montagem de um aterro no município de Belfor Roxo, que saímos de um lixão e fizemos um aterro, está em plena operação hoje. Então, adquiri um pouco de experiência como é que se faz. É um terreno que é feito uma terraplanagem, é feita uma medição daquela lâmina ou daquela célula onde você quer fazer. É feita uma terraplanagem com terra de compactação, vem com PVC, uma borracha, aí distribui vários rolos daquilo, depois é soldado através de calor e cola, tudo impermeabilizado, fiscalizado de forma correta, depois esse solo devidamente compactado, depois vem com distribuição de vários drenos, e depois é colocado uma pedra britada, para depois começar as camadas de terra e lixo, com compactação, e vai subindo aquilo. Eu voltei lá agora, depois de 3 anos, encontrei uma montanha já com mais de 30 queimadores, lá a quantidade é muito grande. Aí o que é feito? É um controle, lá é a iniciativa privada, tem uma balança, o resíduo residencial é cobrado um valor, o caminhão é pesado, ele vai lá, descarrega, é feito um documento até eletrônico, nesse ponto, para poder ter o controle, para depois o empresário receber. O lixo hospitalar é um valor bem mais alto, deve estar em torno de R$100 a tonelada. E entra no autoclave, é um equipamento redondo, gigante, alimentado por gás e energia, que ele passa por uma esterilização
dentro daquele autoclave não é lá misturado. Pneus é separado numa outra área, num galpão que ele foi feito, para disponibilizar aqueles pneus que depois é encaminhado para São Paulo, numa indústria, onde é feita a reciclagem a partir do momento que se completa a quantidade ideal. Galhos de árvore é triturado para virar um adubo orgânico, não é colocado dentro do aterro. Resíduo de construção civil, ele separa uma área extensa, resíduo de construção civil, passa depois por um processo de trituração e pode voltar para trabalhar novamente em concretos, reaterro, parte de base de solo para asfaltamento. E futuramente, esse aterro lá vai virar uma usina de reciclagem. Então, essa parte de Piraí, não acompanhei a parte do início. Mas a gente viu, o trator não era o adequado, ainda menos do que esse hoje que está comprado lá, que está com defeito. A administração pública, que, como eu falei ontem, apesar da gente ter vários secretários que estão com 20 anos já trabalhando dentro da máquina pública, a gente precisa de uma peça, é a Caterpillar em algum momento ela não tem a disponibilidade e você precisa fazer o processo, a partir do momento que a gente entra na lei de licitação, todo e qualquer produto que você vai comprar que ultrapassa 7.999, você tem que cair na lei de licitação e é feito um processo para poder comprar a peça e mais a parte de serviço. Apesar de toda a bagagem que tem nossos secretários, eu sei que esses processos são demorados quando não caem em alguma exigência do Tribunal de Contas, ou de alguma exigência até quando há um concorrente que discorda daquele processo licitatório. Nós temos visto aí vários recursos, estamos acabando de ver aqui, inclusive, uma mensagem que chegou, que é o Conselho de Recursos dos Contribuintes. Os impostos são cobrados, vários contribuintes aí entram com recurso junto ao Conselho. Então, tudo isso leva tempo, e a gente tem observado que a administração pública ela sofre demais em virtude desse processo, que foi a grande desconfiança, se criou uma série de impasses burocráticos para que se faça. Para comprar uma agulha no serviço público é difícil. Para comprar uma peça de um aparelho desse, para comprar uma luminária, para comprar o que seja. Porque geralmente você tem que cotar, não é ir na padaria ali a gente comprar meia dúzia de pão, não. Não é comprar na padaria do português lá, que a gente vai lá com o nosso dinheiro e está resolvido. Comprei, paguei mais caro, paguei mais barato, um é unidade, o outro é quilo. Lá você tem que elaborar um edital. O edital tem que ser bem preparado para que não tenha nenhuma falha ali. Além disso, tem que estar dentro dos parâmetros da Lei 8.666. E tudo isso ainda passa por um crivo da auditoria do Tribunal de Contas. Temos aqui o próprio controle interno que faz esse tipo de controle. Então, a gente observa que a administração pública, meu ponto de vista, por exemplo, se eu tenho lá um trator que trabalha lá, eu vou ter que fazer, ou através de dispensa de licitação, ou eu vou ter que fazer um aluguel de uma máquina no período em que esse trator ficou parado. A informação que eu tenho aqui é que esse relatório que foi gerado, a partir de uma vistoria dia 4/12 de 2012, ficou um trator lá quebrado 6 meses. 6 meses. Aquele outro velhinho que a gente viu no início ali das fotografias. Aí foi comprado esse novo, que não pode não ser o adequado, mas é o que tinha de melhor no mercado para oferecer, para trabalhar dentro de aterro sanitário. E esse trator, tudo tem vida útil. Às vezes, dependendo de um certo tempo, uma frota pública, igual a gente vê aqui trabalhando aí, principalmente na parte da saúde, ela tem vida útil. E tem certos momentos que você tem que fazer o leilão e adquirir uma frota nova. Lá o trator, pelo que eu sei, já deve passar de 3 anos de uso. Os roletes trabalham geralmente ali, constantemente, ele está toda hora trabalhando naquele sistema de esteira. Aquilo é rolamento, aquilo gasta. Se gastou, tem que trocar, tem que fazer ajuste. Geralmente gastou, troca. Não tem como você nem estar fazendo lubrificação naquilo ali, porque ele trabalha muito em contato com resíduo que causa esse desgaste. Então, tudo isso que a gente tem observado pode trazer um problema seríssimo junto ao INEA, que ele não deu ainda a renovação. E o aterro realmente também tem vida útil. Lá, onde eu trabalhei, fizemos uma célula
ela já saturou, está entrando com a licença para fazer uma segunda. E ali vai fazer a terceira e vai fazer a quarta, porque aquilo chega uma montanha gigante, com 30, 40 queimadores daquele gás, que é um gás realmente constante, aquilo não para de queimar, fica lá, eles botam uma cobertura, tipo um chaminé, e ele fica queimando 24 horas por dia lá, no aterro que nós fizemos no Babi, bairro do Babi, em Belfor Roxo. Quem quiser visitar, é um aterro exemplar, tem todas as novas tecnologias possíveis. E o nosso aqui já está praticamente esgotando a vida útil dele. Nós vamos ter que ou pagar para depositar o nosso lixo em algum outro aterro ou fazer uma usina de reciclagem. Eu, quando secretário, tive a oportunidade de receber alguns empresários que trabalham com as usinas de reciclagem. Aí eu queria saber qual o município, me parece um só do estado de São Paulo, qual o município que tinha uma usina dessa funcionando, para visitar e ver realmente se a situação era possível a gente implantar dentro do município lá de Belfor Roxo. E uma vez chegou um empresário, ele era empresário que estava representando lá até uma indústria que é estabelecida na Coreia do Sul, ele queria até proporcionar que a gente fosse visitar a usina que funcionava na Coreia do Sul, que reaproveitava até uma série de resíduos lá para geração de energia. Então, tudo isso que a gente vê, eu, no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem gente competente aí na UERJ, em outros órgãos, para que a gente bote o nosso aterro 100% lá, ou usina de reciclagem. O importante vai ser a usina de reciclagem. Agora, tudo isso tem que te falado, como é que está a logística reversa. As grandes empresas poluidoras desse país não dão um centavo. A gente viu a própria Souza Cruz, que tinha o problema do cigarro, o peso que ela trouxe para o nosso sistema de saúde. Hoje tem um cigarro aí com uma propaganda negativa. Então, a gente tem que trabalhar em cima dessas empresas, que são milhões e milhões de descartáveis todos os dias, milhões. A gente tem que fazer uma política lá, porque os empresários, na hora que bancam a campanha, também tem um resultado lá do Congresso se calar. Tem que fazer uma política da logística reversa. As empresas que botam esse caminhão de descartáveis nesse mercado têm que também ajudar a tratar desses resíduos. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloca em discussão e votação o requerimento número 63/2015 do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira ao DRRJ, solicitando pintura da sinalização horizontal da RJ 145, bairro Vale Verde 1. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloca em discussão e votação o requerimento número 64/2015 do vereador Anderson da Silva à Secretaria de Estado de Agricultura, requerendo informações sobre quais programas estão disponibilizados para o município de Piraí. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Charles Torres. Ok? Obrigado, presidente. Dando prosseguimento, então, ao tema abordado hoje, o que eu proponho, a minha discussão, o sentido que eu quero dar ao tema que foi abordado hoje aqui, é o de se buscar uma solução mais imediata para o nosso município. Nós temos as dificuldades que sabemos quais são, já conhecemos todas elas, mas isso não nos pode causar um estado de inércia. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos buscar as soluções. Normalmente, quando a gente começa a discutir um tema, tratar de um tema, seja ele qualquer, principalmente na esfera política, busca-se sempre o passado para se tentar justificar os erros, possíveis erros cometidos no presente. Eu prefiro e gosto de olhar para frente. E acho que a gente tem que entender que os erros acontecem para que a gente possa justamente
tirar deles o proveito, o entendimento, o conhecimento, a experiência, para evitá-lo na frente. Não sei e não estou julgando aqui. Eu só faço comentários diante e dentro daquilo que vejo, que percebo e que entendo. Isso é uma condição que me foi dada. Por isso, assim, eu me coloco e me apresento. Acho que faltou realmente vontade de se resolver. As dificuldades existem, sei das sei de tudo isso, sei exatamente como funciona o processo. Mas há situações que são de caráter emergencial. Não podemos ficar buscando justificativas daqui e dali, temos que agir e resolver. O Estado, a situação é grave, é séria. Nós estamos falando do lixo. Isso é prejudicial a todos. Eu, inclusive, encontrei pessoas trabalhando lá, de forma, no meu entendimento, não estavam vestidos a rigor, não estavam trajados a rigor, como a lei determina. Eu encontrei funcionário trabalhando lá sem salubridade. É isso que eu quero discutir aqui. Essa é a questão que nós devemos discutir, olhar para frente. Se essas pessoas até hoje não conseguiram adquirir esse direito, está na hora, está passada a hora. Não se pode trabalhar numa condição, às vezes até subhumana. Eu andei dentro do lixão hoje, sei o que é. Já estive em Gramacho no passado. Já vi crianças, mulheres grávidas disputando lixo, que mal descia da caçamba do caminhão, eles já estavam embaixo para retirar. Eu vi, ninguém me contou. É degradante. Mas nós precisamos tentar resolver, tentar melhorar, tentar tratar do assunto. Se o caminhão, se o equipamento não é o adequado, nós precisamos buscar recursos, vamos pedir, vamos ao governo do Estado, vamos lá no secretário, vamos pedir, vamos fazer o nosso papel, que é o de pedir, cobrar. Nós não podemos nos acomodar, achar que está tudo certo e não está. Os problemas estão surgindo, estão acontecendo, e a gente está tratando com naturalidade, que está tudo bem, está tudo certo, vai se resolver. O tempo passa, o tempo voa. Daqui a pouco não estamos mais aqui, outros estarão. Estive hoje também no Varjão, nobre vereador Flávio, dando uma olhada naquela situação. Realmente o trabalho de limpeza foi feito, foi desentupimento ou retirada, né, daquela sujeira que lá estava, daquele esgoto que lá estava, e realmente foi resolvido por hora. Agora, é um problema recorrente que voltará a acontecer. Conversei com vários moradores da comunidade, e ele voltará a acontecer. Existe um problema na execução daquela obra, foi algum erro que foi cometido no passado, ao se construir aquilo, e hoje, não sei se erro de projeto, não estou caçando bruxa, estou dizendo que houve um erro, porque o problema vem acontecendo sempre. Então, vai chegar um momento em que vai ter que se refazer. Se abrir pelo menos aquele espaço, aquela área onde ele transborda, e tentar identificar o problema ali, se ali, só mexer ali não resolve, não resolveria. Então, são coisas que a gente fica empurrando, e não tem que empurrar. Nós estamos falando de saúde pública. A questão do lixo é saúde pública. A questão do esgoto a céu aberto é saúde pública. Não quero saber de quem é a culpa, se é do João, do Manel, do Joaquim. Se é que existe culpa, nós temos que agir, nós temos que atuar para resolver. Essa é a nossa função aqui. Cobrar o executivo, tentar ajudá-lo a buscar as soluções, isso faz parte do nosso mandato. É uma das prerrogativas que cabe ao vereador. Então, a gente sabe que no passado, muitos erros aconteceram no Brasil, no mundo inteiro. No Brasil, principalmente, porque não se deu valor a essa, não se tratou com seriedade. E não havia recurso. Hoje, os recursos, pelo menos prometidos, são aqueles que não são roubados, né, aqueles que saem lá dos PACs da vida, eles precisam ser utilizados e empregados com seriedade. E essa questão do saneamento foi um item que o governo do PT bateu e disse que resolveria o problema de saneamento no Brasil. A gente sabia que não ia resolver, que mais de 50% do Brasil não tem saneamento. Então, não iria resolver, mas melhorar. E aqueles que apresentaram projetos, que tiveram competência, capacidade para apresentar projetos, conseguiram recursos, inclusive do Estado aqui do Rio de Janeiro. Barra Mansa mesmo conseguiu mais de 80 milhões de reais, repassados através do governo do Estado. Por que nós não conseguimos? O que faltou para nós? É isso que a gente tem que buscar e resolver. Por que faltou? No que a gente pode ajudar?
Faltou projeto? Nós perdemos o trem? Qual é a história? Eu não sei, porque não me contaram, não me falaram, então eu não sei, eu estou especulando. Estive também a Rosal para verificar a questão do andamento da obra, a mesma se encontra dentro do cronograma, venho aqui sempre que possível dar satisfação à sociedade, porque me comprometi a fazê-lo, e assim tenho feito. Apesar do empreiteiro não estar recebendo em dia, a empresa não está recebendo, está executando, e não recebe em dia, está trabalhando. A obra do bordo da prefeitura, da subida da prefeitura, também muito bem feita, uma empresa séria, competente, demonstra que os profissionais são gabaritados, vem sendo executado com muita qualidade. Há um problema na parte de cima da obra, porque o terreno tem 3 ou 4 donos e só se viu isso agora, não se viu isso antes. E aí estão lá negociando para poder começar a fazer a parte de cima da obra. Mas, com certeza, será feita também em tempo hábil, com bastante... na velocidade que a gente espera, né, porque as chuvas vão chegar. Outubro está aí, daqui a pouco nós temos chuvas e aí não se consegue mais trabalhar. Então, fica aqui, amigos, uma colocação para todos, para que todos nós possamos aí nos unirmos em prol desse assunto, desse tema tão sério. No passado, nós somos motivo de orgulho, nós somos pioneiros, nós somos reverenciados, o nosso nome foi propagado pelo Estado do Rio afora e até pelo Brasil. Hoje, após essa matéria da Band, nós somos vergonha. Hoje, vergonha. Nós deixamos a coisa chegar no estágio que chegou. Então, vamos torcer para que as ações sejam cometidas e a gente consiga resolver o problema o mais rápido possível. Obrigado, senhores. Vereador Alzemiro com a palavra. Eu vou bater no mesmo tópico. O mundo teve uma evolução maravilhosa, inclusive autoridades hoje, a gente vai falar aqui, a encíclica do Papa Francisco falou sobre a condição ambiental. O Obama, ontem, trouxe a nova ordem mundial, que é para trabalhar com menos combustíveis fósseis, aquelas indústrias poluidoras. Os Estados Unidos é um dos países mais predadores do mundo. São consumistas aos extremos. A Obama trouxe isso à discussão e alguns candidatos lá dos Estados Unidos estão sendo contra. Eles sempre se negaram a assinar os pactos contra o aquecimento global, contra a situação do excesso de consumo de combustíveis fósseis. Eles agora estão extraindo petróleo do xisto. E até foi uma das coisas que causou um balanço enorme aí no preço do petróleo a nível mundial. Então, o carro deles lá é 2 por 1. Todos os carros lá, eles consomem aos extremos. E o Obama entrou também nessa celeuma aí da discussão do aquecimento global. Realmente, a gente tem observado aqui no Brasil, começamos a trabalhar. Água, grande parte dos municípios, inclusive a nossa Baixada Fluminense ali, tem um problema seríssimo, déficit. Eu sempre falei isso, porque eu trabalhei lá em Belfor Roxo, da dívida social que a gente tem com aqueles municípios, falta de água. Esgoto nem se fala, lá nunca se falou porque não tem essa cultura. Então, agora o nosso governador Luiz Fernando Pezão fez uma promessa de governo que era botar água lá em 2 anos. E isso passa pela SEDAI, e aí a gente até explica. É o Luiz Fernando, aí vem a secretaria onde é vinculada a SEDAI, Secretaria de Obras, aí depois vem também a parte ambiental, que é o André Correia, nosso deputado muito bem votado aqui de Valença. Aí vem o presidente da SEDAI, que hoje é um sedaiano, Jorge Luiz Ferreira Briá. Vem lá o diretor do interior e várias diretorias tem ali, até chegar às gerências, chefe de divisão, chefe de serviço. É responsabilidade para poder a gente ir subindo nas hierarquias. Dentro disso,
tem hoje o grande objetivo, botar água na Baixada Fluminense, botar esgoto. Lá tem várias estações construídas, mas esqueceram de fazer os troncos coletores. Uma delas fica dentro do município de Alfor Roxo, Sarapuí. Vai ter muito discutido algumas situações aí. Ela está lá no Jardim Glaucio. E a gente vai trabalhar também com a despoluição da Baía de Guanabara. A partir do momento que você trata alguns rios, o esgoto desses municípios, não deixa de chegar até a Baía de Guanabara, já é meio caminho andado. Até ontem ele fez uma palestra no Palácio Guanabara, já jogando para 2030 a despoluição da Baía de Guanabara. 2016 já está esquecido, não tem condições, apesar de várias provas que vão ser disputadas ali naquelas águas da Baía de Guanabara. Então ele foi muito realista, eu gosto de ver o bom governante é aquele que traz a verdade. Ele foi muito realista a partir do momento que ele colocou a meta final seria 2030 com plano de governo, plano de Estado, para que os futuros governantes também assumam o compromisso de não paralisarem a evolução das obras para poder deixar uma Bahia realmente limpa. E isso a gente tem observado no Rio Paraíba do Sul, quantos milhares de toneladas a gente via pegando de São José dos Campos, pegando lá de Jacareí, onde ele inicia, até desaguar aqui em Campos, passando aqui, que vai também para a Baía de Sepetiba. Hoje já tem uma CSN que polui muito menos, todas aquelas indústrias químicas de Resende já poluem muito menos. A Ambev está ali, quem quiser vai lá visitar. A nossa Schweizmalduí, quem quiser vai lá visitar, uma estação capaz de tratar o esgoto lá do resíduo industrial e com competência, quem puder fazer uma visita, faça, porque ela trata o resíduo ali de uma maneira bastante correta, não despeja diretamente dentro do nosso rio aí. Então, isso a gente tem observado. O esgoto, Piraí, por exemplo, hoje tem 2 estações, uma com uma capacidade maior, que foi mal localizada, está ali fazendo realmente alguns problemas aí na área social aí dos moradores, aquele que fica atrás da delegacia ali. E tem uma que fica na entrada do bairro onde eu moro, também não foi posicionado de maneira correta. O resíduo do lixo, se botar perto da casa da gente, a gente vai ficar chateado. O esgoto também, não existe estação de esgoto que não tenha mau cheiro. Está lá gerando problema. E começou, então, o primeiro passo. A gente precisa de tratar do bairro do Asilo, tratar ali do nosso bairro da Casa Amarela, da bairro da Prefeitura, bairro do Sossego. Precisamos tratar em todos os locais. Mas foi o primeiro passo. E a gente precisa avançar nessa área. É aquilo que eu falei, o INEA, hoje, é administrado por um secretário que é aqui de Valença, o André Correia, filho do Luiz Antônio, que foi prefeito de Valença. A gente vê alguns municípios aí passando uma situação dificílima aí, até para estar pagando funcionários, até para estar mantendo serviços públicos. Nós tivemos aqui um passado, a gente tem que dar um mérito aí, toda a Aliança Popular Progressista, tivemos um crescimento chinês na parte de receita e arrecadação, era uma maravilha. Hoje deu uma estagnação, a gente está com menos 10% do que arrecadava. Então o município hoje está passando uma situação difícil por essa crise, que veio uma crise em 2008, chegou no Brasil agora, e realmente está causando desemprego, está causando desconfiança do mercado internacional. Os municípios, a gente está vendo aí, o Rio Grande do Sul lá, são todos os servidores que estão com problema de salário. O estado do Maranhão, que saiu agora, a Rosiana Sarney, filha do Sarney, está com todo mundo em greve por problema de salário, não tem dinheiro para pagar salário dos servidores. Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente observou que foi parcelado o pagamento de todo o funcionalismo do Estado. É um Estado mais promissor, talvez, que a gente tenha nesse país. O Maranhão é um estado de miséria, mas lá no Rio Grande do Sul é diferente. Veio de uma administração antiga, que era a Ieda Cruz, que era do PSDB, passou pela mão do Tasso Genro, que era do PT, e hoje está na mão do PMDB. E está com problema de caixa para poder fazer pagamento. O nosso estado do Rio está passando por um problema também seríssimo. Eu sei que o Luiz Fernando, de vez em quando, a gente tem a oportunidade de estar conversando, tem uma situação difícil para pagar hoje pensionistas, para pagar aposentado, ele teve que pedir ao Tribunal de Contas um dinheiro reservado para precatório, 6 bilhões e 400. Nós estamos passando hoje uma situação gravíssima em termos de confiança do mercado financeiro, mas, em compensação, a gente vê como é que é a contramão da história. A gente vê hoje o Grupo Ambev crescendo aí assustadoramente, está previsto mais de 15% de crescimento agora para 2015. Estamos vendo o Bradesco pagou hoje, acabou de comprar o HSBC, 17 bilhões e 600, ganhando fábulas, 851 novas agências do HSBC do Bradesco. E tem o Itaú com lucro,
hoje movimentado aí em torno de 1 trilhão. Imaginem vocês, a cada 6 meses, 4 meses, a gente vê aí o lucro desses bancos, 200, 300, 400 bilhões. Eu acho que esses políticos nossos têm que começar a observar essa situação. É uma desigualdade nesse país que a gente não imagina mais aonde nós vamos chegar. E aí a gente fala assim, hoje a situação do país, acho que precisava de uma união, seja a Dilma, seja o Fernando Henrique, vem o Sarney, o Eduardo Cunha. O Brasil hoje tem que fazer um pacto para poder sair da crise. O problema está sério e sério demais. Vamos apostar no cada vez pior? Hoje o PT realmente, para mim, é uma fase, num ciclo que tivemos, que realmente hoje está encerrado, a partir da segunda prisão do Zé Dirceu. É um homem muito inteligente, mas teve esses envolvimentos aí. Hoje ele está preso pela segunda vez lá na Polícia Federal. E não é a solução prender o Zé Dirceu, porque o Brasil tem 500 anos, aí o pessoal fica assim, por que não fez isso? E os 500 anos que essa turma ficou aí? O PT tem só 12 anos que pegou. Tem apenas 12 anos. E mais alguns meses que agora a Dilma começou que não consegue governar. Porque todo mundo puxando para trás. O PMDB é vice. Na mesa, todos os partidos dentro dessa casa acompanham o governo da Dilma. Todos eles têm cargo de ministério, têm cargo de secretaria, têm um monte de estatais para mandar, todos eles. O ministro da cidade é o senhor Kassab, presidente do PSB. O PMDB é o vice com Michel Temer, o maior partido desse país. O PROS estava lá com o nosso maravilhoso lá do Ceará. Então, pô, vem aqui, é o PT. E os 500 anos dessa direita brasileira aí, que mandou nesse país, que não fez nada. Não fez saneamento, não fez casa popular, não fez Minha Casa Minha Vida, não fez PAC, não fez nada. Vendeu as empresas nossas aí para dar dinheiro para os estrangeiros, fazendo privatização com um serviço péssimo, de péssima qualidade hoje para a população aí. É isso que a gente tem observado. A Nova Dutra hoje, com um monte de ingerência, não faz um retorno, não faz um viaduto. Todo o transporte público do Rio de Janeiro privatizado, ninguém trabalha de maneira correta. Não tem banheiro para mim no banheiro numa estação. Hoje as pessoas têm um problema de hipertensão, têm um problema de diabetes, precisam de um banheiro, não tem como ir no banheiro. Não tem banheiro nas estações da Supervia. As barcas a todo momento batendo, matando gente. Aí o PT que é culpado? Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu vim a essa tribuna, motivo que fui citado, então não poderia deixar de vir. Antes de comentar sobre isso, queria falar da Caterpillar, que Vossa Excelência citou aqui. Hoje, normalmente se espera o empenho sair para as empresas entregar uma peça ou um veículo comprado. A Caterpillar hoje, só depois que tiver o dinheiro depositado na conta, que ela entrega, além de ter feito tudo, já depois de ter feito tudo, ela só entrega quando é depositado na conta dela. Isso atrapalha muito, ainda mais numa época de crise dessa aí. Isso não é culpa de Piraí, é culpa do serviço público que, às vezes, algumas prefeituras não pagam. Não é o caso de Piraí, que o caso de Piraí tem até a fama de bom pagador. Eu até gostaria que o nobre vereador Chad estivesse ali, porque ele acabou de me envolvendo quando disse que é mania nossa aqui mexer no passado. É só o senhor permanecer no seu lugar que eu falarei. Não tem problema, eu gostaria de o senhor ficar, isso que eu queria falar. Eu acho muito importante quando a gente busca o passado também, porque serve de exemplo. Ontem eu falei aqui sobre a falta de um trator que ficou vários meses, e por isso o aterro sanitário está dessa forma hoje, mas não falei culpando um ou outro, não. Foi falando que é verdade. Hoje existe uma crise nacional onde falta dinheiro. Se o senhor quer que eu cite o passado, além das vacas ser a época das vacas gordas, o senhor presenciou, se eu não estiver enganado, foram 85 milhões a mais em 8 anos, ou 45 milhões, eu não sei quantos é, mas sei que milhões para caramba, seja lá 45, daria para comprar
vários tratores e não poderia estar naquelas condições de estar lá. Então, quando a gente cita, não quero prejudicar um ou pôr o nome de outro, não, é citar que, dizer que não dá para se consertar tudo. E está sendo consertado muita coisa. A respeito da creche de Arrozal, quem paga o pagamento lá é a Caixa Econômica Federal, não é o município de Piraí. Mas no governo passado, Vossa Excelência era vereador. Por que esse súbito interesse agora? O senhor não melhorou o seu trabalho quando você no passado? Será porque o senhor deseja ser prefeito? Eu fico muito feliz, porque eu não pretendo mudar de Piraí. Se for o Luiz Antônio, o próximo prefeito, acredito que vai continuar sendo um bom prefeito. Se for o senhor, vai ser melhor, vai ser uma maravilha. Porque o senhor é uma pessoa perfeita. Eu acho que o senhor deveria ser presidente do mundo. Não teríamos mais problema. Quando o senhor tiver que falar, fala de quem você quiser. Não envolva no meio, não. Porque é meu direito falar o que eu penso. Então, o senhor acha que o senhor é o melhor, é o bambambam, o senhor não. Se fosse tão bom, o senhor trabalharia mais nas outras gestões sua aqui. E não mostrou esse serviço todo, não. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 10 de agosto do corrente ano, à hora regimental.